Como que eles construíram um resort desse, gente? E ninguém viu? Olha aqui. Põe a câmera, põe aí, mano, volta. Mas é isso, a polícia tá lá e tá fazendo o papel dela. Parabéns. Mas o criminoso não, vive assim, ó, com piscina, praia artificial, churrasqueira, academia, mordomia, tudo de bom que a população comum A facilidade, não tem. como Só é que que tudo isso foi destrói, destruído né? pelos agentes. A gente vai ao vivo agora falar sobre a prisão do Peixão com o Fábio Barreto, que chega direto agora com as novidades. Vamos falar sobre essa situação no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma área dominada por um criminoso chamado Peixão. E esse cara denominou aquela área ali como Exército Complexo de Israel, porque ele diz que ele tem o Exército de Israel, né? Que é o Exército do Deus Vivo. E a polícia já fez várias operações para pegar ele e não conseguiu até agora, né? Em uma das operações, encontrou um verdadeiro resort. Em outra operação, encontrou uma mansão com toda a estrutura para se proteger, com seteiras, né? Aqueles muros de concreto com buraco só para enfiar o fuzil e se proteger. Então, o cara hoje é o cara mais procurado e mais temido do Rio de Janeiro, né? E mais uma operação lá, vamos ver o que aconteceu, vamos reagir. A polícia divulgou imagens do traficante conhecido como Peixão. Coloca a imagem na tela. A gente tem aquela imagem dele, uma foto só dele. Esse aí é o Peixão. Figura conhecida. Quem ele é? Chefe de uma facção criminosa. Ele estava onde? Escondido? Não, estava dentro de um resort de luxo. Olha essa foto. Quando você olha assim, ó, você pensa que é quem? Modelo, né? Um fisiculturista. Agora, presta atenção nesse áudio que eu vou colocar na tela para você. Fisiculturista aí tu forçou também, né? Aí tu forçou o Porta. Não, fisiculturista aí, mano, volta. Pô, você é fisiculturista, eu também sou. Não é não? Pô, agora, o cara tá lá parecendo um empresário, sim. Tá num resort, sim. Tá curtindo a vida numa boa, sim. Né? Vamos ver. Aqui ninguém vai matar ninguém não, mano, tá ligado? Ou você acha que ficar vendendo é uma parada maneira, ou você acha que ficar por aí, roubando aí bolsa de pão das velhinhas aí no meio da rua, igual os caras ficam, é uma parada maneira. Entendeu? A gente não faz com o vermelho nem por nada nesse mundo, mano, tá ligado? Então o menor aqui não tá aqui pra ser usado e pra ser morto pela gente não. O menor tá aqui pra ser instruído, entendeu? Pra ser ensinado uma nova doutrina e ir lá onde que ele é cria e fazer a diferença, pô. Tá ligado? Fazer a diferença é o que aqueles caras não estavam fazendo. E outro detalhe, se tu quiser vir um dia aqui conhecer a gente, visitar ele aqui, só ver como é que tá, deixar ele pode vir, vai ser bem recebido, entendeu? E a partir de agora e para sempre, a Cidade Alta, terceiro comando puro, bonde destaca bala, o Exército do Deus Vivo, entendeu? Lá de Israel. Olha. Cidade Alta é terceiro comando puro, bonde do Estaca Bala, o Exército do Deus Vivo, entendeu? Lá de Israel. É mole, cara. Agora, vai ter muita gente aqui no Rio de Janeiro que vai gostar de uma fala dessa aqui, cara. E aí você não pode confundir, né? Como isso aqui, coisa positiva. É igual em regiões de favela, o cara fala, não, minha área é tranquila, lá, lá não tem assalto, lá não tem essas paradas que tem aqui no asfalto. Aí o cara faz uma interpretação equivocada, né? Que lá é bom, né? Que esses caras estão ali promovendo coisa boa, né? Mas olha o que ele fala. Aqui ninguém. Vamos lá, vamos ouvir novamente. Roubando aí bolsa de pão das velhinhas aí no meio da rua, igual os caras ficam, é uma parada maneira. Roubando bolsa de pão das velhinhas no meio da rua. Porque, cara, realmente. Eles assaltam todo mundo. E o mais pobre normalmente é o que é mais assaltado, né? Então nem aí se é velho, se é novo, o que tem dentro. Eles saem pegando, entendeu? Agora, acreditar em... Como é que o filme falava, mano? Volta. O baiano tem consciência social. Acreditar em consciência social de criminoso é difícil, né? Entendeu? A gente não faz com o vermelho nem por nada nesse mundo, mano, tá ligado? Então o menor aqui não tá aqui pra ser usado e pra ser morto pela gente não. O menor tá aqui pra ser instruído, entendeu? Pra ser ensinado uma nova doutrina e ir lá onde que ele é cria e fazer a diferença, pô. Tá ligado? Fazer a diferença é o que aqueles caras não estavam fazendo. E outro detalhe, se tu quiser vir um dia aqui conhecer a gente, visitar ele aqui, só ver como é que tá, deixar ele pode vir, vai ser bem recebido, entendeu? E a partir de agora e para sempre, a Cidade Alta, terceiro comando puro, bonde destaca bala, o Exército do Deus Vivo, entendeu? Lá de Israel. Pois é, o próprio criminoso dizendo que ele não tá ali para roubar bolsa de velhinha. É um absurdo.
Olha o resort, isso aí, gente, é a casa dele. Sabe com o dinheiro do quê que tudo isso foi construído e comprado? Com o dinheiro do crime? É dinheiro sujo de sangue? Não, dinheiro do crime não. Dinheiro dos macros e dos cheiradores de pó. Porque ele é um comércio, né? E como isso é crime no Brasil, automaticamente é dinheiro do crime. Então, da mesma forma que eu tô aqui no YouTube fazendo meu trabalho, que a Record, o SBT tá lá fazendo um trabalho, esse trabalho tem um lucro, né? Tem pessoas que consomem aquele produto, né? E o que vende o produto, né? Nós estamos vendendo aqui o produto para vocês que estão assistindo a gente de graça, não estão pagando nada, né? O que o YouTube faz? O YouTube coloca um anúncio de uma marca no vídeo. Aí o YouTube vai e paga o canal criador do vídeo. Beleza? Então, a Globo tá com dente branquinho aqui, né? A nossa vida, a nossa estrutura, câmera, tudo vem de uma atividade lícita, uma atividade que tem quem compra e quem vende. Entende? Temos nosso patrocinador aqui, a Growth. Você usa o cupom Fala Globo, né? Ficar fortão, treinar, cuidar da tua saúde. E lá é o seguinte, o cara vende uma cocaína e outros vão lá e compram. Com o dinheiro do lucro ele faz isso, ó. Olha o resort, isso aí, gente, é a casa dele. Sabe com o dinheiro do quê que tudo isso foi construído e comprado? Com o dinheiro do crime? É dinheiro sujo de sangue? A vida de muita gente custou isso aí, ó, o luxo de um criminoso. Ele tá... Agora, ele só faz isso? Não, ele faz outras coisas. Ele comete assassinato, ele comete vários outros crimes, né? Mas eu tô dizendo isso porque, assim, as pessoas, né? Contribuem, né? Contribuir para essa vida aí. Olha só que vida de playboy. Tu já teve assim em algum momento, Mano Volta? E eu ainda não, apesar de trabalhar pra caramba, eu não me recordo no dia que eu tava nessa situação, não. No resortzão, pá. Não cheguei lá ainda, né? Mas por quê? Porque eu tô 2 horas da manhã trabalhando, honestamente. É mais difícil, o caminho é mais longo, né? Mas é isso, ó, o peixão. Peixão e a sereia, né? É isso? Deve ser, né? É, vamos lá. Tá do lado da namorada nessas fotos, ostentando, luxando, coisa que muito trabalhador nunca vai Não, poder viver namorada não, guerreiro. Namorada não. Não é o exército do Deus vivo? Tem que casar. Tem que passar pro teu nome. Não é não? É, né? Na Bíblia é assim, né? Ué, pô, não segue lá a Bíblia? Não é não? É. Ué, não tô entendendo. É só a parte que boa? Só o que convém? É. Entendi. Vamos. na vida, né? Malemar, você vai numa praia no final do ano e olhe lá. Mas o criminoso não, vive assim, ó, com piscina, praia artificial, churrasqueira, academia, mordomia. Tudo de bom que a população comum não tem. Só que tudo isso foi destruído pelos agentes. A gente vai ao vivo agora falar sobre a prisão do Peixão com o Fábio Barreto, que chega direto agora com as novidades. Vamos lá, antes de falar da prisão do Peixão, vamos falar da destruição do resort do Peixão. Olha isso. Preciso te lembrar outros momentos, outros vídeos que você viu nossa aqui. Eu falava, cara, não é possível. A polícia vai lá, olha, filma e não vai fazer nada, né? Cadê a justiça para autorizar lá a destruição? Cadê a prefeitura, né? Aí agora, 2, 3 meses depois, a polícia voltou lá. Isso me dá duas mensagens. Duas mensagens. Uma, que a polícia consegue entrar sempre que quiser. Porque nos últimos 3 meses ela já foi lá umas 3, 4 vezes, né? Então, se ela quisesse ir 15, ou se ela tivesse condições operacionais e pudesse, autorização, né? Quisesse, e se tiver condições, ela vai 15. Não sei se não foi antes, porque não era interesse, porque não tem condição operacional, porque não tinha autorização. Então, duas informações. Primeiro, que a polícia é mais forte, ela consegue chegar lá. Segundo, que o Estado é lento, porque demorou 3 meses para conseguir, talvez, uma autorização para ir lá e destruir o resort do cara, né? Mas foi. Então também nós não vamos ficar aqui reclamando quando não vai e quando vai reclamando porque foi, beleza? Mas como sociedade nós temos esse ponto aí para poder destacar. E um terceiro ponto é esse. Praia no final do ano e olhe lá.
Provavelmente a área está pacificada, porque os polícias aqui estão bem de boa, né? Tranquilo, assistindo, né? E não me interpretem mal, eu não quero ficar criticando o trabalho da polícia, mas eu entendo o seguinte, que a polícia está em condições seguras, né? Então a área está estabilizada. Se a área está estabilizada, cadê os criminosos dessa área? Cadê? Quantos criminosos tem lá dentro? A polícia está de boa ali destruindo tudo, né? A área parece estar estabilizada. Prendeu quantos? Lá tem quantos criminosos? Né? Ah, Globo, de repente os caras entraram nas casas e estão quietinhos, a polícia não tem autorização. Então tá faltando autorização judicial para fazer uma limpa geral. Porque eles vão destruir, vão sair, os caras vão construir outra. Como que eles construíram um resort desse, gente? E ninguém viu? Olha aqui. Põe a câmera, põe aí, mano, volta. O que é isso aqui, mano, volta? O que é isso aqui? É o trator, né? Não, o trator tá embaixo, em cima. O que é isso aqui? É um CIEP, não? É uma escola? O que é isso? É um CIEP. Atrás sim. É. Certo? Sim. Tá. Mano, volta não conseguiu identificar, mas quem tá em casa aqui, ó, e quem é do Rio, conhece isso aqui, deve ser uma escola pública, um CIEP, né? O cara construiu essa estrutura toda aqui, cara. Ah, ó. Um resort, tem até nome, né? Green. Só que aqui, provavelmente, devia estar disfarçado de uma atividade empresarial, né? Com fachada, com nome. De repente, até alugava para festa. De repente, o morador ia lá e fazia aniversário de 15 anos da filha, comemorava um churrascão, aniversário, né? Mas, no fundo, era a casa do Peixão. Era para usufruto dele e do bonde dele. É isso? Então, talvez a polícia tenha demorado para chegar lá, para conseguir essa autorização. Aí a gente tem que compreender também e tem que fazer meia-culpa se nós fizermos alguma crítica, né, indevida, certo? Mas, se uma área dessa é construída, a gente entra na questão da prefeitura. Ainda que seja uma área privada, disfarçada como uma atividade empresarial, tem o tem o documento, esqueci o nome, perdão, de construção, a BITS, sei lá, alguma coisa dessa para construir, né? Tem um alvará de funcionamento. Se não tem, a prefeitura tinha que ter agido. Por isso que eu sempre vou lembrar a importância da prefeitura na segurança pública, pô. Então, os caras construíram, funcionaram um tempão, pô. E você vê que é perto de tudo, perto de escola, perto de viaduto, perto de linha do trem. E como que ninguém vê, gente? Mas é isso, a polícia tá lá e tá fazendo o papel dela. Parabéns. Tentando, luxando, coisa que muito trabalhador nunca vai poder viver na vida, né? Malemar, você vai numa praia no final do ano e olhe lá. Mas o criminoso não, vive assim, ó, com piscina, praia artificial, churrasqueira, academia, mordomia. Tudo de bom que a população comum A facilidade, não tem. como Só é que que tudo isso foi destrói, destruído né? pelos agentes. A gente vai ao vivo agora falar sobre a prisão do Peixão com o Fábio Barreto, que chega direto agora com as novidades. É aquela vida boa que a gente não tem, né, meu amigo? Bem-vindo ao Primeiro Impacto. Ô, minha amiga, uma ótima tarde para você. Olha, Dani, é uma coisa impressionante. Esse áudio realmente ele é assustador sob diversos aspectos. Primeiro que esse traficante, o Álvaro Malaquias Santa Rosa, ele é um personagem do tráfico de drogas aqui do Rio de Janeiro, desafia a segurança pública com todo o seu poder e com toda a sua capacidade de escapar da polícia a todo momento. Ontem ele conseguiu fugir mais uma vez, no momento que os agentes descobriram efetivamente o seu resort, que fica ao lado de uma escola, dentro de Parada de Lucas, dentro da favela. Esse resort cercado de casas sem saneamento básico, sem nenhuma estrutura, mas ele dentro do seu pequeno paraíso, dentro da sua bolha da maldade, ali ele tinha tudo aquilo que... Bonito, hein, mano, volta. Um churrascão ali, hein? Comemorar os 4 anos do canal, hein? Tu banca? Quero não, guerreiro. Quê? Quero não, guerreiro. Ao lado, quero não. Pô, resort de São Maneiro, imagina teu molequinho brincando aí. Pô, leva ele não. Vai não? Vou nada. Pô, vamos. que a grande maioria da população brasileira sonha, mas dificilmente vai conquistar. E dentro desse processo, a polícia continua fazendo as suas investigações e mostrando cada vez mais o poderio, não só bélico desse traficante,
mas como também, acima de tudo, a sua capacidade de dominar todo um território, dominar pelo menos 5 comunidades, e ele simplesmente coloca a estrela de Davi como o seu símbolo, como o símbolo realmente da sua ostentação, do seu poder, o símbolo efetivamente da sua glória e daquilo que ele coloca cada vez mais, do seu exército uniformizado, fardado e vendendo drogas a milhão, pode-se dizer assim, cada vez mais desafiando a segurança pública. Na verdade, esse resort de luxo, ele simplesmente foi colocado numa área de reserva ambiental, totalmente proibido, e lá nesse local, ao lado da sua namorada, ao lado da sua companheira, com festas à noite, encontros de dia, confraternização, churrasco, espaço gourmet, sauna, piscina térmica e aquela praia artificial com uma areia branquinha, com aquela água que parece aquela água do Caribe, ali também com as suas carpas, mostrando exatamente toda a sua luxúria. Ali, artistas famosos também cantaram, Dani, como o MR, que é o Mr. Dan, e o Binho Simões, cantando esses artistas recentemente para o Peixão do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. A polícia continua a caça do Peixão. Resta saber quando ele vai ser fisgado. Mas um resort, como você muito bem colocou, Dani, ele custou não só a vida de milhares, talvez de centenas de pessoas, como também custou a desgraça de inúmeras famílias que choraram pelos seus filhos que acabaram se curvando ao triste mundo das drogas. É isso, Fábio. Obrigada pelas suas informações. A gente viu no áudio que ele parece ter uma consciência ali, mas é uma consciência dentro da criminalidade. A gente, como ser humano, a gente tem que ter consciência social. A gente tem que entender que jovens perdem as suas vidas porque acabam tendo no tráfico uma alternativa para ter uma vida melhor, mas é uma alternativa enganosa. Não se esqueça nunca disso. O crime dá, mas o crime também cobra. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto. Marca mais confiável de jornalismo no Brasil, tá vendo? SBT News. Há 4 anos. Né? Cuidado que nós estamos chegando, hein, SBT. Mas olha só falta, muito bom, a âncora do jornal ali falar isso, né? Mas assim, falta botar nessa conta aí também a rapaziada, né? Que gosta, né? Que gosta do produto, né? Por isso que eu dei esse destaque, né? Então, é muita gente gostando desse produto, muita gente comprando e o cara tá vendendo e tá curtindo a vida dele, né? Será que vão pegar o Peixão, Ana Volta? E aí, cara, o que tu acha? Por que não pegam o Peixão, cara? Bom, o fato é que às vezes a operação ela acaba vazando, né? Muitas das vezes, ultimamente, principalmente ultimamente. Agora, se vão pegar, se ele vai se entregar, né? Aí são outros 500, né? Porque geralmente quando o cara ele chega numa posição ali da idade, às vezes o cara não se entrega, né? Ele prefere morrer do que se entregar. Mas se a polícia fizer um cerco muito bem feito, a polícia consegue pegar. Irmão, esse time aí da segurança pública aqui no Rio, cara, os caras estão trabalhando, isso aí é inegável, né? A gente reclama quando não tem uma operação, a gente mostra aqui a realidade do Rio de Janeiro, né? E aí os caras estão trabalhando, né? O que eu tenho a acrescentar em relação ao Peixão, me parece, né? Que a polícia não tem pouco que tá por conta da questão do Rio de Janeiro, por conta da estrutura que tem hoje, com pouca capacidade operativa, né? Para conseguir, né? Pegar o cara. Porque é o seguinte, cara, para tu pegar um cara desse, você vai ter que ter muitos homens, porque a área que ele domina, o Complexo de Israel, é muito grande. São bairros assim, plano, né? Pô, tu pega Vigário ali, né? Pô, Cidade Alta é uma área extensa. Eu não conheço ali por dentro, né? Eu conheço passando na Brasil, né? E mesmo assim, não quero nem passar por lá. Mas a polícia monta a operação, fecha a avenida e tal, o cara ganha o mundo, pô. Vai para um outro ponto. Vai ter que cercar, vai ter que combater. E aí, quem vai sustentar o efeito colateral disso, né? Então, às vezes que a polícia entrou e os caras resistiram, foi aquele efeito lá na Avenida Brasil. Então a polícia talvez saiba, né, que não vai pegar ele, que não dá para pegar no momento.
mas ela vai fazer a parte dela, né? Ela vai lá dar uma satisfação para a sociedade, né? O jogo estratégico político vai conduzir a polícia para o que você está assistindo, né? Ó, vai lá, faz uma operação, vende jornal, faz tal coisa. Tô dizendo que é exatamente assim, né? Mas chega a missão lá pro chefe da polícia, que passa a missão pro chefe da especializada, que passa a missão para as especializadas e vai cumprir o objetivo. Qual o objetivo? Pegar o peixão. Beleza. Monta a estratégia, cumpre aquele requisito lá e não consegue pegar o peixão. O que eu estranho, eu até acho razoável não conseguir pegar o peixão. Mas não conseguir pegar 10 caras, não conseguir dar resultado morto a 10 caras, tem confronto. Se tem confronto e não tem ninguém atingido, como é que é isso? A polícia não chegou em condições de capacidade operativa de pegar os caras. Os caras estavam confrontando, estavam atirando na polícia. Ou a patrulha é tão grande que os caras evitam de toda forma acontecer morte. Porque se acontecer uma operação dessa e sair no jornal 10 mortos, 15 mortos, daquele jeito padrão igual foi na época do Jacarezinho, na época do Complexo da Penha, né? É isso. A construção social é essa. Aí o que vai acontecer? Daqui a um mês vai ter outra reportagem falando. Polícia foi lá e o peixão fugiu. Escorregou, né? Como é que é, mano, Volta? Quando tu pesca, o peixe fica como? O peixe se debateu e foi embora, filho. Saiu do anzol e pegou o rumo dele, pô. O cara segura o peixe, né? Peixe... Quando ele tá tirando o anzol, o peixe... Opa, o momento é agora. É. Né? Ele faz assim, né? É não? É isso aí. E pula, né? Pula do pula e barco. pum, bateu, caiu, já era, irmão. Ninguém pega mais aquele peixe, pô. Isso aí o peixe malandro falando, pô, vou comer, vou cair, vou pegar mais essa isca não, né? É isso aí. Então é isso. E aí, mano, Volta? Bom, o pessoal tava falando aqui, né, que inclusive tá aqui também pra você reagir aí, que pegaram o 02 da Maré, né? Então, se pegaram um peixão a 300 quilômetros do Rio, o camarada falou aqui no chat. Então, se pegaram o 02, podem pegar o 01 também, né? Agora, eu também não conheço a localidade, o Complexo de Israel. Aonde foi que pegou o cara? 300? Falaram que é 300, eu não sei se a informação procede, se é verdadeira, mas a 300 quilômetros do Rio, né? 300 quilômetros do Rio, você já tá fora do Rio praticamente, né? Tá em São Paulo, com certeza. Isso. Espírito Santo, acho que não, né? Minas, com certeza. Minas é aqui pertinho, pô. Não, São Paulo também, né? 150 quilômetros tá em São Paulo, 180, sei lá, eu acho. Bom, é isso, cara. Cara, são tantos problemas, cara. São tantos 02 aí, cara, pra pegar. Tanto 01 pra pegar, cara. Que eu não sei, mano. Eu tô um pouco desacreditado, né? Mas a polícia tá trabalhando, cara. A gente tem que exaltar o trabalho da polícia, cara. É inegável. É inegável o esforço da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública. E a gente tá aqui pra ser justo, né? Bom, deixa eu ver aqui.